Hoje, 18 de julho, né? É um dia um pouco diferente para mim. Algo que eu quero compartilhar com vocês. Aí, para entenderem melhor, eu vou ter que contar alguns acontecimentos, né? Como eu já falei em outros vídeos, né? Eu nasci com refluxo urinário, né? Estenose dos ureteres e bexiga neurogênica. Minha bexiga também era pequena, não cresceu. Com 4 anos fui encaminhado a Porto Alegre para fazer uma cirurgia nos ureteres, né? Porque tinha bastante infecções e mijava muito na calça, né? E minha mãe dormiu 10, 12 dias sentada numa cadeira escorada na cama. Era inverno. Eles, depois que eu ganhei alta, eles não falaram que era para manter acompanhamento com eles. Só falaram que era para tomar antibiótico, Bactrim, nas vezes que eu tivesse infecções. E continuar assim. Aí foram anos de infecções, né? Eu mijava na cama. Eu lembro que no colégio, na parede, tinha uns sulcos grandes, umas entradas. E às vezes eu ficava lá no recreio, porque eu mijava na calça e para ninguém ver. Quando vi, uns colegas de aula pegavam no meu pé, né? Tudo criança, né? Sabem como é que é. Mas muitas vezes eu ficava lá. Eu também fazia xixi na cama. Às vezes acordava de madrugada um cheiro forte de urina. E aí eu tinha percebido que tinha mijado na cama muitas vezes. E muitas vezes eu urinei pus, às vezes sangue, e tomava antibiótico e passava. Só que isso estava aos poucos matando meus rins, né? Meus pais faziam o que foi recomendado, né? Naquela época pelos médicos, tomar antibiótico e realmente passava. Só que com 15 anos, essas infecções acabaram fazendo eu perder a função renal. Comecei a fazer hemodiálise. Aí também fui constatado que mesmo que quando eu urinava, ficava urina dentro da bexiga, né? Aí eu quebrei a bacia, rompi a uretra, né? Como eu já falei uma vez, e piorou toda a situação que já se existia, né? Muitas cirurgias e aumento da capacidade da bexiga para poder fazer o transplante, que no fim também não deu certo, né? Depois que eu quebrei a bacia, as infecções pioraram muito, né? Eu vivi internando para tratar infecções, para fazer antibiótico na veia. Perdi a audição do ouvido direito por causa de antibiótico muito forte. Eu tinha sonda suprapúbica, né? E ela às vezes enchia de pus, de tanta infecção que eu tinha. Eu lembro que eu ia para a cidade, a mãe tinha feito uma bolsinha para mim carregar a sacolinha, né, para ficar mais fácil para carregar. E eu ia para a cidade e às vezes algumas pessoas atravessavam a rua quando me viam, né?
as pessoas da minha idade, né, alguns guris e algumas garotas também atravessavam a rua quando me viam. E era bem na adolescência, né? O adolescente ele quer se sentir incluso, né? Então foi um momento também difícil que tive que aprender a lidar com umas coisas. Mesmo que por algum momento eu me senti perdido, mas tive que lidar. Não era uma visão muito bonita de ver mesmo, né? A bolsinha cheia de pus Mas eu sabia que eu estava passando, que eu não podia ficar sem isso. Uma época trocar a sonda seguidas vezes e ela grudava na bexiga e para soltar era muito dolorido. Para dormir puxava, né? Às vezes de noite eu tinha infecção e eu não chamava ninguém porque eu não queria mais preocupar meu pai e minha mãe porque eles passaram muita coisa comigo, né? Então, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo a situação, tudo realmente como é que ela era, né? Como eu fui amadurecendo, também eu vi como era a situação. Aí, metade do ano passado, a infecção realmente ficou forte, estava fugindo de controle. Tive que botar a sonda de irrigação para ficar lavando a bexiga seguida às vezes, né, Trambolina? Me ajudou bastante a Trambolina nesse quesito. Aí eu pedi para minha médica se era possível viver sem rim e sem bexiga. Eu não achei nada sobre alguma pessoa que estava vivendo assim na internet, mas eu fui pela lógica, né? De pessoas que vivem sem os rins, que fazem hemodiálise, pessoas que vivem sem a bexiga. Aí se era possível, então uma pessoa era possível viver sem. Aí a minha médica, a doutora Karen, confirmou que era possível. Então eu pedi ajuda para ela. Eu não queria mais viver assim. Eu estava cansado de sentir dor, de ter infecções, de ter febre. Estava cansado de tudo isso. A hemodiálise eu já estava totalmente adaptado, né? O que eu não estava mais gostando de viver era com a minha bexiga e com os meus rins. Todo o sofrimento que me trouxe todos esses anos, né? E a doutora Karen foi a primeira médica que me ouviu e que me acolheu nesse meu pedido. Que realmente estendeu a mão para me ajudar, ela foi a primeira pessoa. E a doutora Leda, a cirurgiana, que no começo ela não queria fazer a cirurgia, não, mas olha a responsabilidade que eu botei nas mãos dela. Né? É compreensível, mas graças a Deus ela foi convencida. Ela decidiu me ajudar também. A cirurgia foi remarcada algumas vezes, né, e eu até compreendo, né? Eu não queria trazer problemas para ninguém, né? Então fazer tudo certinho, tudo legalizado dentro da lei, né? Tudo porque eu não queria trazer problemas para ninguém. Eu queria resolver o meu problema. Só isso. Até eu lembro que começo de dezembro a doutora Karen falou que a cirurgia ia ficar para esse ano e eu alterei a voz um pouco para falar com ela. Mas na próxima sessão eu já pedi desculpa por me alterar porque estava ficando difícil a situação para mim. E discutir e alterar a voz é uma coisa que eu sei que não resolve, né? Então eu logo pedi desculpas para ela por ter me alterado a voz, porque com ela
sem dúvida, uma pessoa que eu não quero discutir ou me afastar, porque ela realmente estendeu a mão no momento que realmente eu precisava de ajuda para resolver isso. Aí foi marcado para o dia 18 de janeiro a cirurgia. Eu caminhava na rua, como sabem, aqui é a rua calçamento, né? Eu caminhava na rua aqui, às vezes de noite, pro pus despachar da bexiga, porque às vezes a irrigação já não estava mais ajudando direito. Às vezes juntava uns 300 ml de puro pus que saía dentro de mim. Às vezes de noite eu estava com dor, deitado. Eu sentia que estava com um pouco de febre, mas eu não chamava ninguém. Porque, como eu disse, eu não queria dar preocupação e eu esperava passar. Eu já estava tomando seguido codeína para aguentar a dor. Paracetamol e dipirona já não durava muito para mim também. Eu lembro que um dia eu fiquei parado na rua. Eu contei há pouco tempo essa história para a mãe e para o pai. E eu lembro que eu fiquei parado na esquina aqui na rua um dia de noite e eu falei para mim mesmo: se a cirurgia for cancelada o dia 18 de janeiro, eu não vou chegar no próximo dia mais. Eu sentia que a infecção estava me vencendo, né? De algum modo a gente sente quando a batalha está ficando difícil, né? A infecção estava começando a querer me derrubar, ganhar força. Mas a cirurgia foi feita. A doutora Leda foi incrível, né? Conseguiu resolver esse grande problema. As mãos pequenas delas foram divinas. Cirurgia perfeitamente feita. Objetivo alcançado. Sem dor, sem infecção, sem febre. Apesar que naquela quarta-feira de noite eu passei mal. Choque refratário, pelo que eu li. Pesquisei um pouco na internet e não entendi direito. É bem complexo pelos termos científicos, né? Imagina como estava a cabeça da minha família, né? A minha família me apoiou nessa minha decisão, que foi uma decisão própria minha, né? Eu pesquisei bem, li muito sobre os riscos, então eu estava preparado para a cirurgia. Minha família me apoiou, né? E depois esse risco de vida que eu corri na UTI, né? Imagina como foi difícil para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. Como foi para a doutora Karen e para a doutora Leda, né? Elas decidiram me ajudar e depois eu estava naquele estado na UTI, né? Foi preciso me entubar de novo, né? Imagina como estava a situação para elas também. Pô, meu pai e minha mãe falam que eles ainda não se recuperaram bem de tudo que eu passei, de tudo que eles passaram, né? E eu sinto que eu não recuperei bem da cirurgia também. Foi difícil. Foi difícil. Mas o objetivo foi concluído. Sem dor, sem infecções, sem febre, sem sonda. Era o que eu queria. Era o que eu queria me livrar. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu temos a agradecer muito por todos que me atenderam nesse momento em janeiro. Mas em especial a doutora Karen e a doutora Leda, porque a gente sabe que elas salvaram a minha vida. Foram pessoas abençoadas que estavam na minha vida na hora certa, né?
para poder me ajudar. Porque eu sentia que a coisa estava difícil mesmo. É isso aí, foi uma luta conseguir essa cirurgia, mas consegui. E agora a vida segue. Posso seguir mais tranquilo rumo aos 30 anos de hemodiálise, né? Porque eu pretendo dar muito serviço para a doutora Kari. Também pretendo pegar muito no pé da doutora Leda ainda. De tudo que passou, né? Tudo que passamos. E pela primeira vez na vida, hoje 6 meses que eu não tenho sensação de bexiga cheia. Não preciso olhar para minha barriga e tem um furo nela. Pela primeira vez na vida, 6 meses que eu não tenho infecções, nem dor e nem febre no sistema urinário. Pela primeira vez na vida isso. E é uma conquista muito significativa para mim. De tudo que eu passei, ver as pessoas olhando estranho para mim por causa da sonda cheia de infecções. As crianças pegando no meu pé quando eu mijava nas calças. Às vezes que eu mijei na cama e não queria chamar ninguém. Pensar que tudo isso ficou no passado. Ainda bem. Porque era algo que eu precisava deixar no passado. E agora está no passado. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Objetivo alcançado. Eu estou feliz com esse resultado. Quero o que eu queria. Agora mais tranquilo, rumo a 30 anos de hemodiálise, né? E nada como o almoço de terça-feira, uma galinhada não impulsione para a vida. Né? Obrigado por assistir esse vídeo longo de novo, né? Haja paciência comigo. Era isso que eu queria compartilhar. Visite meu perfil, conheça minha história de vida, cheio de vídeos o mais criativos possíveis. Conheço minha vaquinha, né? Ajudar meus pais, né? Porque eles merecem. Força pra nós. Vamos vencer esse dia. Bom almoço, né? Saco vazio não para em pé. Então tá. Bom dia com alegria. Boa tarde. Força pra nós, né? Valeu e um abraço.